Neste vídeo vamos falar sobre uma profecia feita por Jesus. Embarcaremos em uma jornada para tentarmos compreender o texto bíblico. Prepare-se para uma experiência reveladora do fim dos tempos. Não se preocupe, pois a Terra irá passar por uma transformação onde Jesus reinará eternamente. Antes de começar, peço que deixe o like e assista até o final. Dessa forma, o algoritmo do YouTube vai recomendar o vídeo para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem e juntos, com amor e respeito, vamos tentar abrir os olhos daqueles que não acreditam em profecias bíblicas. Vamos começar. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de 6 ao 8. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. O versículo 8, na tradução linguagem de hoje, está escrito assim: essas coisas serão as primeiras dores de parto. Para entendermos esta profecia, primeiro vamos observar como funciona um parto normal. De acordo com os protocolos preconizados do Ministério da Saúde brasileiro, o trabalho de parto funciona da seguinte forma: no início, as contrações parecem cólicas menstruais ou uma dor nas costas que vai e vem em intervalos de 20 a 30 minutos. Aos poucos, a dor se torna mais forte e dura mais tempo. As contrações também se tornam mais frequentes, até que elas vêm em intervalos de 3 a 5 minutos. As contrações são regulares e seguem um padrão previsível. As contrações passam por 3 tipos de progressão. Elas ficam progressivamente mais próximas, progressivamente mais longas e progressivamente mais fortes. Se a profecia se cumprir literalmente como a dor de parto de uma gestante, os eventos aconteceriam da seguinte forma: na medida que forem passando as décadas, o tempo de paz e tranquilidade vai diminuindo. E os eventos como epidemias, guerras, fome, terremotos irão se tornando mais devastadores e com o tempo mais prolongado. O versículo 6 começa dizendo: vocês ouvirão falar. Jesus está se referindo à notícia. Ele não está dizendo vocês presenciarão ou vocês participarão dos eventos. Basta ligar a TV ou acessar algum site de jornalismo que verá as notícias referentes a esta profecia. Vou fazer um breve relato de alguns eventos apenas no ano de 2023. Terremoto da Turquia e Síria em fevereiro, aproximadamente 50 mil mortes. Terremoto do Japão em maio, 1 morte. Terremoto do Afeganistão em outubro, aproximadamente 2.500 mortes. Guerras da Rússia contra a Ucrânia, Israel contra o Hamas. Guerra civil na Síria, Sudão, Etiópia e Iêmen. Existe o rumor da China invadir Taiwan e no ano de 2023 foi declarado o fim da pandemia de Covid-19. É possível que seja uma contração das dores de parto, não podemos afirmar. Muitas pessoas interpretam as primeiras dores de parto como sendo um evento apocalíptico. Porém, os eventos descritos no livro de Apocalipse são infinitamente piores que os eventos das dores de parto. Posteriormente, farei um vídeo a respeito dos eventos do livro de Apocalipse. Meus irmãos e minhas irmãs, apesar de tais acontecimentos, não devemos temer e se preocupar, pois isso é um sinal de que o mundo está se preparando para o nascimento de um novo mundo. Pois quando Jesus voltar, ele será o nosso governante. A nossa vida aqui na Terra não se compara com a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos analisar os 5 eventos mencionados na profecia das dores de parto. Observaremos os maiores terremotos, as maiores guerras, o mapa da fome, as maiores pandemias e as ameaças de guerra. Vamos começar falando dos terremotos. Os terremotos são um evento natural que pode causar grande destruição. Nos últimos anos, houve um aumento na frequência e na intensidade dos terremotos. No ano de 2017, foi noticiado nos grandes canais de imprensa que a desaceleração na rotação da Terra deve provocar terremotos em todo o mundo. 2 pesquisadores americanos estão propondo uma nova abordagem sobre os terremotos
e sugerindo que pode haver uma relação de desaceleração com tremores de terra. Ele explica ainda que, quando a Terra diminui a sua velocidade de rotação, o equador terrestre encolhe, mas como as placas tectônicas não diminuem com a mesma facilidade, as suas bordas ficam mais apertadas, provocando assim os tremores. Agora vamos conferir a lista com os 5 terremotos mais letais da história e os 5 terremotos mais fortes já registrados. Terremoto na China em 1556. De acordo com projeções de cientistas, a maior tragédia causada por um terremoto teria acontecido na região central da China, em 23 de janeiro de 1556. Tido como pior desastre natural já registrado, é estimado que o terremoto tenha alcançado cerca de 8,3 na escala Richter e atingido 8 províncias e 98 cidades. As projeções apontam que certas cidades perderam 60% da população devido aos soterramentos. A estimativa é de 830 mil mortes. Terremoto na China em 1976. Com cerca de 250 mil mortes e cerca de 800 mil feridos estimados, a região nordeste da China foi afetada por um tremor de 7,5 graus na escala Richter, em 27 de julho de 1976, ocorrido durante a noite. A maioria dos habitantes estavam em casa quando o abalo sísmico ocorreu, o que amplificou os danos. Como os danos do governo chinês da época são contestados por especialistas, também há estimativa de que o total de mortos podem ter passado dos 650 mil. Terremoto da Indonésia em 2004. Na verdade, se trata de um sismo de tsunami do Oceano Índico em 26 de dezembro de 2004. Neste caso, um terremoto ocorrido no meio do oceano gerou ondas gigantes, que mataram cerca de 228 mil pessoas no total. As áreas afetadas foram a ilha de Sumatra, na Indonésia, além do Sri Lanka, Índia, Somália, Mianmar, Malásia e Maldivas, com magnitude de 9,1 graus na escala Richter. O terremoto também foi um dos maiores já registrados por um sismógrafo. Terremoto do Haiti em 2010. O sismo do Haiti de 2010 foi um terremoto catastrófico de magnitude registrada de 7 graus na escala Richter, no dia 12 de janeiro de 2010. As estimativas apontam que mais de 200 mil pessoas morreram, 350 mil ficaram feridas e 1.300.000 ficaram desabrigadas. Tamanha destruição das casas ao redor da área impactada pelos abalos sísmicos. Terremoto de Guangzhou, na China, ocorrido no centro-norte do país, estima-se que este terremoto tenha matado mais de 200 mil pessoas em 16 de dezembro de 1920. A região não sentiu um tremor havia 280 anos. Cerca de 10 cidades foram atingidas na época. O tremor foi registrado em 7,8 graus na escala Richter, mas especialistas apontam que o tremor foi próximo de 8,5 na escala. Agora vou falar dos terremotos mais fortes já registrados na escala Richter. Terremoto no Chile em 1960, 9,5 graus. Terremoto do Alasca nos Estados Unidos, em 1964, 9,2 graus. Terremoto da Indonésia em 2004, 9,1 graus. Terremoto do Japão em 2011, 9 graus. Terremoto da Rússia em 1952, 9 graus. Dos 10 eventos citados, apenas o terremoto da Indonésia em 2004 ranqueou entre os 5 mais potentes e os 5 mais mortais da história. É possível também que este evento esteja relacionado com mais uma profecia de Jesus para os fins dos tempos. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25. E haverá sinal no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Posteriormente, pretendo fazer um vídeo a respeito desta profecia. Para finalizar, observe que dos terremotos relacionados, 3 foram neste século e 5 no século passado, e apenas 1 no século XVI. Vamos abordar o próximo evento. Guerras. O século XX foi marcado por diversos conflitos,
onde a humanidade experimentou os conflitos mais sangrentos da história. Listarei algumas das guerras mais mortais da história. Somente no século passado, a humanidade passou por 2 grandes guerras mundiais. Vamos começar. Guerra Russo-Polonesa. Ela ocorreu de 1919 a 1921. Conflito entre a Polônia e a Rússia soviética. Aproximadamente 200 mil mortes. Guerra Civil Espanhola ocorreu de 1936 a 1939. Nacionalistas liderados por Francisco Franco contra os republicanos. Aproximadamente 500 mil mortes. Guerra do Vietnã ocorreu entre 1955 e 1975. Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Aproximadamente 2 milhões e 500 mil mortes. Guerra da Coreia ocorreu entre 1950 e 1953, envolvendo a Coreia do Norte, apoiado pela China comunista e União Soviética, e Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e outros países. Aproximadamente 3 milhões de mortes. Guerra Civil Chinesa ocorreu entre 1927 e 1950, entre os nacionalistas e o Partido Comunista Chinês, aproximadamente 8 milhões de mortes. Guerra Civil Russa ocorreu entre 1918 e 1922. Ela ocorreu entre as facções vermelhas comunistas e as facções brancas anticomunistas na Rússia, aproximadamente 9 milhões de mortes. Guerra Sino-Japonesa. Ela ocorreu de 1937 a 1945, entre a China e o Japão, aproximadamente 17 milhões de mortes. Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918. Foi um conflito global envolvendo as principais potências mundiais da época. Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas perderam sua vida devido ao conflito. E a maior de todas as guerras, a Segunda Guerra Mundial, ocorreu entre 1939 a 1945. Aproximadamente 60 milhões de pessoas perderam a vida durante esse conflito global. Foi o conflito mais mortal da história, envolvendo as nações de diferentes continentes e tendo o nazismo como o único responsável pelas mortes. Esses números são estimados e aproximados, e os números reais podem variar. Além desses, houve inúmeros conflitos menores e guerras regionais ao longo do século XX. Agora vamos abordar o tema fome. A fome é um problema global que afeta milhões de pessoas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima-se que, em 2021, 828 milhões de pessoas passaram fome. Isso representa uma alta de cerca de 46 milhões em relação ao ano de 2020 e 150 milhões desde o início da pandemia de Covid-19. De acordo com os dados apresentados, a proporção de pessoas afetadas pela fome vinha praticamente inalterada desde 2015, próxima de 8% da população global. Com a crise de saúde e a guerra na Ucrânia, o número saltou nos últimos anos e agora já afeta 9,8% das pessoas no mundo. O próximo tema é epidemia. As doenças infecciosas são um grande problema de saúde pública. A pandemia de Covid-19 é um exemplo recente de como a pandemia afeta o mundo inteiro. Vou relatar algumas das mais devastadoras pandemias que a humanidade já presenciou. Vamos começar. A varíola ocorreu em vários períodos ao longo da história. O número de mortes ceifou a vida de aproximadamente 300 milhões de pessoas apenas no século XX. A varíola foi endêmica na Europa, na Ásia, Arábia por séculos. Uma ameaça persistente que matou de 3 a cada 10 pessoas infectadas, deixando os sobreviventes com cicatrizes e cegueiras. Graças a Deus, a varíola se tornou a primeira epidemia viral a ser finalizada por uma vacina. Em 1796, um médico britânico chamado Edward Jenner criou a vacina. Somente em 1980, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou que a varíola havia sido completamente erradicada da face da Terra. Segunda epidemia mais mortal da nossa história, peste negra, ocorreu de 1346 a 1353. Número de mortes, de 75 milhões a 200 milhões.
A causa da peste é a peste bubônica. A peste negra, ou morte negra, foi uma das pandemias mais devastadoras da história. Durante o período de 1346 a 1353, o surto devastou a Europa, a África, a Ásia, causando um número estimado de 75 milhões a 200 milhões de mortes. Terceira epidemia mais devastadora da humanidade, HIV/AIDS. Número de mortes, cerca de 36 milhões. O HIV foi identificado pela primeira vez na República Democrática do Congo, em 1976, e provou sua força como uma pandemia global ao matar mais de 36 milhões de pessoas. Acredita-se que sua origem provavelmente se deu e partiu de um vírus de chimpanzé, o qual foi transferido para seres humanos na África Ocidental, na década de 1920. Atualmente, existe 31 a 35 milhões de pessoas vivendo com AIDS. Praga de Justiniano. Ocorreu de 541 a 542. Número de mortes, 25 milhões. Causa, peste bubônica. A praga de Justiniano foi uma pandemia causada também por um surto de peste bubônica e recebeu esse nome por ter ocorrido durante o reinado do imperador Justiniano. Também é uma das maiores pandemias da história, com impactos muito parecidos com o da peste negra. Foi estimado que entre 25 milhões e 100 milhões de pessoas tenham morrido ao longo de 2 séculos por causa dessa peste. Quinto, gripe espanhola. Ocorreu de 1918 a 1920. Número de mortes, de 20 milhões a 50 milhões. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma pandemia incomumente mortal do vírus influenza. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, 500 milhões de pessoas foram infectadas, cerca de 1/3 da população mundial na época, causando a morte de 20 milhões a 50 milhões de indivíduos. Covid-19, aproximadamente 20 milhões de mortes. O vírus foi identificado pela primeira vez de um surto em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Relatório de inteligência do Departamento de Energia dos Estados Unidos revelou em fevereiro de 2023 ao jornal Wall Street que o vírus da Covid provavelmente surgiu do vazamento do laboratório Wuhan, na China. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o Covid-19 como uma pandemia, indicando sua disseminação global. Para conter a propagação, foram implementadas medidas como distanciamento social, uso de máscaras, lavagem frequente das mãos e restrições de viagens. Uma força-tarefa global de pesquisa resultou no desenvolvimento rápido de vacinas contra o Covid-19. É importante ressaltar que as informações sobre o Covid-19 estão em constante evolução e as orientações das autoridades de saúde devem ser seguidas para mitigar a propagação do vírus. Em 2023, a OMS declarou o fim da pandemia. Sétimo, gripe asiática. Ocorreu de 1956 a 1958. Número de mortes, 2 milhões de pessoas. A causa, influenza. A gripe asiática foi um surto pandêmico da influenza A, que começou na China a partir de 1956 e durou até 1958. As estimativas do número de mortes dessa patologia variam dependendo da fonte, mas a OMS acredita que a contagem final é de aproximadamente 2 milhões de mortes. Oitavo, gripe russa. Ocorreu de 1889 a 1890, aproximadamente 1 milhão de mortes. Causa, influenza. Atualmente, acredita-se que a gripe russa foi causada pelo vírus H2N2, caracterizado principalmente por febre e pneumonia. O surto durou de 1889 a 1890, levando à morte de 1 milhão de pessoas, sendo cerca de 300 mil apenas na Europa. Nono, terceira pandemia de cólera. Ocorreu de 1852 a 1860, aproximadamente 1 milhão de mortes. O terceiro grande surto de cólera é geralmente considerado o mais mortal entre os 7 que ocorreram. Como a primeira e a segunda pandemia, esta também se originou na Índia e foi espalhando pelo rio Ganges antes de tomar a Ásia, sendo responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas. Para finalizar, das 9 epidemias descritas, 4 foram no século XX e XXI e 2 foram no século XIX. Agora vamos falar de rumor de guerra. Vamos falar do maior rumor de guerra da história da humanidade, a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico
que foi travado entre Estados Unidos e a União Soviética. Começou logo após a Segunda Guerra Mundial, entre 1947 e 1991. O conflito travado entre os dois países foi responsável por polarizar o mundo em dois grandes blocos, um alinhado ao capitalismo e o outro alinhado ao comunismo. Nunca houve um confronto aberto entre americanos e soviéticos, graças a Deus, sobretudo pela possibilidade de destruição do planeta em larga escala devido à quantidade de armas que os dois países obtinham. A polarização do mundo entre as duas potências teve como consequência a corrida armamentista com a iminência de um cataclismo atômico. Teve também a corrida espacial como característica deste conflito. Os jornais noticiaram durante todo o período da guerra a possibilidade de uma terceira guerra mundial com armas atômicas. A Guerra Fria teve o fim com a dissolução da União Soviética em 1991. Para finalizar, esses eventos são apenas alguns dos sinais que indicam que estamos vivendo as dores de parto, com o aumento gradativo das contrações. Em meio a tudo isso, o que devemos fazer? Jesus nos dá algumas orientações. Não devemos nos assustar. Jesus disse que essas coisas são necessárias, mas que ainda não é o fim. Devemos vigiar e orar, pois Jesus nos diz que devemos estar preparados para a sua volta. Devemos anunciar o Evangelho levando a mensagem de salvação a todos. As dores de parto do fim dos tempos são um sinal de que o mundo está se preparando para um evento importante, que é o nascimento de uma nova era de amor e paz com Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, devemos orar todos os dias e pedir a Deus para nos ajudar a entender os sinais dos tempos e nos prepararmos para a sua volta. Mesmo que você não acredite, aconselho a observar os sinais como terremotos, epidemias, fome, guerras e rumores de guerra. Meu irmão, minha irmã, eu peço que compartilhe essa mensagem, deixe o like e se inscreva no canal para receber mensagens bíblicas e orações. Que Deus te abençoe imensamente.